Muito bem, aqui eu posso dizer boa tarde, porque é de tarde, mas para vocês pode ser boa noite, pode ser bom dia, boa madrugada, sei lá. Hoje é dia 16 de setembro, é um sábado à tarde, um dia chuvoso, por isso que eu estou de novo embaixo do meu telhado aqui, né? Aliás, aqui é um lugar bem bom para você descansar, para você trabalhar, né? Telhado de forrado com isopor, é bem fresquinho. Aliás, hoje está uma temperatura aqui bastante amena, está muito gostosa. Nós estamos prontos aqui para o estudo da lição número 2 do último trimestre desse ano de 2017. Né? O estudo hoje é o conflito. Não tem nada a ver com nossos dias de hoje, né? Well, temos dias de paz hoje. Que barbaridade, diz o gaúcho, né? Santíssimo e poderoso Deus, precisamos que Tu estejas conosco nesses momentos para aprendermos de Ti. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Pois é, antes de ler aqui o João 1,17, eu quero fazer uma introdução. Os judeus, e como nós, mesma coisa, não muda absolutamente nada por serem judeus. Nós somos muito afetados por um negócio que se chama inércia do movimento. Ou seja, traduzindo em outras palavras, sempre foi feito assim, por que mudar agora? Né? Estamos acostumados desse jeito. Os judeus, por exemplo, quando estavam no Egito, estavam há séculos acostumados a ser escravos, a haver adoração de ídolos. Eles mesmos já tinham ídolos, etc. Quando saíram de lá, sentiram a estranheza da liberdade, sentiram estranheza das bênçãos de Deus, sentiram falta das panelas do Egito, dos ídolos, sentiram falta do jeito egípcio, do látego, de repente até. Não é? A guia divina, que era uma guia de liberdade, que estava agora em liberdade, era estranho para eles. Assim como também foi estranho para eles, depois quando Jesus morreu, que se aboliram os cerimoniais do santuário, e se aboliu a circuncisão. A circuncisão foi substituída pelo batismo, né? E os cerimoniais do santuário, essas coisas todas, substituídas pelo lava-pés e pela comunhão, né? Santa Ceia. Mas eles estavam acostumados, milênios, mais de um milênio, fazendo sacrifícios, etc. E de repente não precisa mais. Assim como hoje, a maioria dos cristãos está acostumada a santificar o domingo. Como? Tem um pingo de gente, 0,02% da população do mundo pregando aqui que o verdadeiro dia a ser santificado é o sábado. Mas como? Já quase 2 milênios se santifica o domingo, né? Isso é parte da tradição, e inclusive a Igreja Católica diz que a tradição é tão válida quanto a Bíblia. Logo, duas coisas. Primeira, aquilo que sempre foi feito de um jeito nem sempre deve ser feito sempre assim, né? É o caso da lei cerimonial. Outras coisas que sempre foram feitas assim nunca devem mudar. É o caso dos mandamentos, a lei moral. Nós vamos falar mais sobre isso ainda aqui, né? E também, por ser tradição, não quer dizer que eu tenha que me submeter à tradição, porque a tradição pode não estar correta. A Bíblia sim, mas a tradição, cuidado com ela. Então, a referência para qualquer cristão e qualquer ser humano é a Bíblia. Disse Lutero, sola escritura, e ponto final. Então aqui, João 1,17 diz o seguinte: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? Então, quem se refere à lei cerimonial? É os cristãos precisam de uma lei. Eu quero introduzir aqui agora um ponto importante, uma lei moral, né? Nós já vamos chegar aqui mais adiante, vamos falar sobre esse aspecto, mas antes já
eu quero fazer uma pergunta. Pode ser viver numa sociedade onde não é proibido matar? É viável uma sociedade onde você pode roubar, mentir, onde você pode dar falso testemunho, onde você pode querer as coisas dos outros, etc. Pode ser. Essa sociedade é viável? Bom, esses mandamentos estão no único código, que inclui também não fazer ídolos e não adorar ídolos, que inclui também santificar o sábado. Então, se esses mandamentos, aqueles mandamentos de não matar, não roubar, não desonrar os pais, etc., se esses não podem ser eliminados, por que aquele mandamento que é o selo de Deus, que lembra o Criador? Porque isso diz no sábado, no mandamento do sábado, está escrito bem claro ali, né? Lembra-te do teu Criador, lembra-te do sábado para santificar, porque em 6 dias Ele fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe aqui, né? Então, é o mandamento que lembra do Criador, né? Porque esse pode ser tirado, porque esse pode ser subtraído. Aliás, por que ele tem que ser substituído? Pior ainda, né? Pois bem, houve então um conflito lá entre os judaizantes, não posso dizer entre os judeus, mas entre os judaizantes, ou seja, aqueles que defendiam que a circuncisão e obediência às cerimônias do santuário eram imprescindíveis para ser salvos. Ou fazia isso, ou não poderia ser salvo. Isso é uma grosseira mentira, né? Especialmente depois da cruz, obviamente depois da cruz. Então houve um concílio no ano 48 depois de Cristo, né, onde após aquele conflito que ocorreu em Antioquia, se resolveu essa questão, né, e se resolveu essa questão e se discutiu ali então essa questão aí, está falando aqui da circuncisão, da lei cerimonial, etc. E se resolveu, e neste concílio não foi tratada a questão da lei moral. Por quê? Bom, 2 motivos. Primeiro, a lei moral não era a polêmica daquela época. Hoje é diferente. Hoje é a grande polêmica. E segundo, naquele tempo, se guardava o sábado, se guardava todos os 10 mandamentos, e ninguém questionava isso. Ou seja, era algo que não estava dando problemas. Então era um assunto que não tinha necessidade de ser tratado no concílio. Não, vamos tratar no concílio alguma coisa que não está sendo problema algum, que está todo mundo seguindo certinho. Ué, por quê? Essa é a questão, né? Bom, então vamos aqui para a aliança superior, né? Aqui nós temos vários textos que eu coloquei no comentário escrito, onde diz assim: guarda os meus mandamentos. O segundo testamento, o Novo Testamento está farto de versículos, especialmente no livro de João, né? No livro de João e nas cartas de João. Escreveu 3, pelo menos tem 3 no Novo Testamento, aonde João enfatiza fortemente, Paulo também faz isso, e Tiago, fortemente na obediência aos 10 mandamentos. Diz ali, guarda os meus mandamentos, em vários lugares, né? Bom, então aqui fala de uma aliança superior. O que é essa aliança superior? Muito simples. É o cumprimento da aliança do cerimonialismo, da lei cerimonial, que começou lá com Adão e Eva, né? E o que tornou essa aliança superior? A primeira vinda do Salvador, a sua morte na cruz e a sua vitória na cruz. Isso que tornou a aliança superior. Ou seja, em outras palavras, essa aliança não teria valor algum se Jesus não tivesse vindo e mesmo vindo não tivesse vencido, né? Ele ali na cruz e ao ressuscitar, sem pecar, ele selou a graça. Ou seja, agora a graça tem valor, porque se ele não tivesse vencido, todos os anteriores que morreram na expectativa da graça, ou na expectativa da morte de Jesus Cristo, da esperança dessa morte, teriam crido em vão. E nós outros também estaríamos tão perdidos quanto eles, né? Mas quando Jesus
venceu, ele tornou a aliança superior. Então, esta é uma aliança superior, né? As leis cerimoniais foram, mas na cruz, Jesus confirmou os 10 mandamentos. Ou seja, ele morreu obedecendo os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos, não só e nunca se referiu à substituição de algum desses mandamentos por alguma outra coisa, né? Então isso quer dizer, ele veio, obedeceu, e por que logo depois de ele ter obedecido, teriam mudado? Na Bíblia não está. Então esse é um ponto importante para o nosso debate hoje. Hoje eu quero dizer, não no estudo da lição aqui, mas nos dias de hoje. A grande polêmica será essa, né? A santificação de qual dia? Essa é a grande polêmica, né? Bom, então, vamos seguindo aqui. Eu vou seguir na própria lição. Aqui está batendo um vento aqui, vocês estão vendo que está querendo levantar voo, as coisas aqui, né? Pois bem, então, a pergunta que eu estou fazendo aqui é a seguinte: dentro do Código de Leis dos 10 mandamentos, tem algo que deve ser tirado? Algo que não é mais importante? Por exemplo, o 4º mandamento, substituído pelo domingo, caiu tudo aqui. Tem algo que não vale mais, que não é mais imprescindível, né? Ou então eliminar o 2º mandamento de não fabricar ídolos. Então vamos ver aqui uma coisa bem importante. Os judeus tinham 5 categorias de leis. Tinha a lei moral, a lei cerimonial, agora estou começando a me molhar aqui. Mas vamos indo. As leis civis, os estatutos e juízos e a lei de saúde. Então, vou fazer algumas perguntas. Qual dessas leis é imprescindível? Qual não serve mais? Qual serve ainda e qual dá para usar, né? Então, a lei moral, essa é imprescindível. Porque a questão moral, como é que eu devo me comportar diante de Deus? Isso é imprescindível, sempre vai ser. As leis cerimoniais, essas não servem mais. E depois da cruz não serve mais. Inclusive, a circuncisão, as leis civis, né? Dá para usar, dá para nos inspirar para fazer nossas leis civis hoje, né? Tem problema. Os estatutos e juízos, né? Dá para usar ainda. Não valem mais. Estamos no Brasil, não entre os judeus, mas podem servir como referência. E as leis de saúde ainda servem. As leis de saúde sempre vão ser boas, né? Servem. Inclusive, se agregou muito mais coisa hoje sobre a lei de saúde, né? Naquele tempo não era tanto assim. Também, naquele tempo, eles não tinham tanta capacidade de seguir tantas leis, né? Hoje nós temos muito mais conhecimento sobre isso. E se segue cada vez menos. Muitos, né? Fazem assim. Bom, a circuncisão foi substituída pelo batismo, né? E os ritos cerimoniais foram substituídos pelo lava-pés e pela Santa Ceia, né? Então, eles diziam ali, os judaizantes diziam: se não vos circuncidares, não podereis ser salvos. Isso se tornou um problema gravíssimo, né? E por quê? Porque a inércia do movimento, que já falei lá no início, sempre foi assim. Por que agora vai mudar? Sempre foi desse jeito. E também havia medo dos judeus, dos líderes judaicos, né, etc e tal. Se vocês são gentios, etc., é bom que vocês se circuncidar, porque vocês aparecerem lá em Jerusalém, qualquer coisa, vão prender vocês, né? E também medo dos romanos, porque é bom vocês serem submissos às autoridades judaicas, que são submissas às autoridades romanas. Então, de qualquer maneira, para não criar problema com ninguém, vem aí a tal da política da boa vizinhança, ou do politicamente correto, né? Eu vou pecar um pouco aqui e ali para ninguém me incomodar, e para eu também não me incomodar com ninguém. Hoje isso é uma devastação dentro da igreja. Está entrando mundanismo na igreja, mas deixa entrar, eu não vou me envolver, eu não vou criar polêmica. Tá bom, então não cria polêmica, então que você perca, né? Eu sou líder, eu sou ancião? Não, eu não vou me envolver. Eu sou pastor? Não, deixa rolar. Essa é a mesma coisa que está acontecendo lá com os judeus naquela época. Para não me indispor, o que eu faço? Fico quieto. Um dia você vai ser cobrado. Se você é ancião, se você é pastor, ou se você é algum líder, ou tem alguma responsabilidade na igreja,
Se você ficar quieto sobre algo que não devia ficar quieto, você vai ser cobrado. Saiba disso. Né? Saiba disso. Bom, o concílio aquele, vamos rebater num ponto aqui que é importante. O concílio aquele não falou nada sobre o sábado nem sobre os 10 mandamentos. Logo, nada mudou daquela vez sobre os 10 mandamentos. E esse concílio aconteceu no ano 48 depois de Cristo. Ou seja, ele aconteceu 17 anos depois de Cristo ser crucificado. Foi crucificado no ano 31, né? Então não era ponto de polêmica, não era nada, não tinha problema algum com o sábado nem com os 10 mandamentos. E o que conselho foi dado aos gentios? Foi dado o seguinte conselho, né? Já que vocês não vão se circuncidar, vê se vocês não ofendem os judeus em outros pontos aí. Ou seja, se abstenham de carne sacrificada a ídolos, né? Se abstenham de comer sangue, né? E se abstenham da fornicação. Por que isso? Bom, aí os judeus vão dizer, tá, vocês estão comendo carne sacrificada a ídolos, ou estão comendo sangue, ou coisa e tal, estão fazendo esses outros pecados, viu? Nós falamos. Eles não querem ser circuncidados e querem ser soltos e livres, fazer tudo o que quiser e ainda acham que vão ser salvos. Não. Então não façam nada das outras coisas que não tem que fazer mesmo. Para não dar argumento de serem vocês, ainda por cima, apontados como rebeldes, como pessoas que não se submetem, pessoas que não obedecem. Não, obedeçam em tudo o que tem que obedecer. Mas naquilo que não precisa, isso vocês não precisam fazer mesmo, e ponto. Né? Depois do concílio do ano 48, do concílio de Jerusalém, os judaizantes ainda continuavam se esparramando por aí e ensinando que era absolutamente necessário se circuncidar para ser salvo. E deu muita confusão. E Paulo, inclusive, depois na carta aos Romanos, essa carta aqui, né, que nós estamos estudando, ainda estou em Gálatas, porque aqui diz Paulo e os Gálatas, pela parte aqui, né, preventivamente alertou os romanos sobre a salvação pela graça, viu? Né? Justificação é pela fé, viu? Não é pelas obras. Então não adianta você se circuncidar, fazer obras boas. Obras boas você faz para se manter salvo, mas não para se salvar. Né? Esse é o ponto. Até eu já expliquei bem isso, mas eu vou dar mais uma explicadinha sobre isso, porque a gente esquece. Né? Eu nasci pecador. Né? Portanto, vamos supor que eu tenha nascido pecador. Isso é impossível de acontecer o que eu vou supor agora, mas como hipótese é possível. Então, vamos supor que eu tenha nascido pecador e nunca tenha pecado. Eu ainda assim preciso da graça e da fé para ser salvo. Por quê? Porque eu já nasci pecador, ponto. Né? Eu não consigo me tornar imortal, eu não consigo mudar a minha natureza. Eu não consigo, é Deus que tem que fazer. E Ele faz primeiro perdoando e depois, ao longo do tempo, transformando, ou seja, santificando. Ele tem que fazer isso, não é eu que consigo fazer. Eu tenho que colaborar querendo ser transformado, né? E confiando nele, isso é a fé que ele me dá. Aliás, até a fé vem de Deus, a graça vem de Deus, a fé também, mas eu preciso cultivar a fé, ou seja, eu preciso crer nela, né? Pois bem, então concluindo aqui, o que nós podemos dizer? Na verdade, para ser salvo é muito mais fácil do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Não existe plano que algum de nós possa imaginar que seja mais simples e mais fácil do que a salvação. Porque assim, Adão e Eva, quando pecaram, e por aí eu concluo, aí eles se sentiram envergonhados, etc. Foram se esconder e pegaram ali folhas de pareira. Imagina que as pareiras, folha grande, né? E aquelas folhas foram murchando, porque, enfim, entrou o pecado, e entrou a morte. Não só para eles, entrou a morte em tudo. Tudo foi envelhecendo a partir daquele momento. E o que aconteceu naquele dia? Deus foi atrás deles. Essa é a grande questão. Existe algum plano mais simples do que Deus ir atrás? Olha, eu vou morrer por vocês e vou salvar vocês. Pode-se imaginar alguma coisa mais fácil? Bom, eu não preciso fazer nada para ele me salvar. Ele já fez. Para me salvar, eu não preciso fazer nada. Para me manter salvo, eu só tenho que continuar obedecendo. Ou seja, não pecando de novo. Simples assim. Simples.
Gente, simples demais. Santíssimo e poderoso Deus, que nós possamos não nos perder nesse plano tão simples e fácil. Que a nossa natureza pecaminosa não nos mantenha submissa ao pecado e que a nossa nova natureza sobrepuje a velha. Em nome de Jesus Cristo. Amém.